Cumprimentos a todos os participantes dos nossos estudos bíblicos dominicais, que eu estendo a todos os que nos ouvem, ainda que não tenham participado do estudo. Hoje nós trouxemos um texto acerca do alívio e do fardo. Nós nos baseamos em um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo 2, que diz: "E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Essa é a boa notícia. A palavra evangelho, como já dissemos em outras ocasiões, significa boa notícia, ou boa nova. E qual é a boa notícia? É chegado o reino dos céus. E o que está fazendo aí? Um pedido de arrependimento. Esse é o foco das nossas considerações hoje, buscando o significado das palavras, o significado e o alcance. Porque interpretar e buscar essas duas coisas, o significado e o alcance dos textos. Então, o campo das nossas reflexões aqui diz respeito a esses dois aspectos e as suas conexões, porque essas coisas se ligam a outras coisas, e vamos buscar essas outras conexões, né? E então, depois de esclarecermos isso é o nosso objetivo geral, é o que a gente chama, num estudo metódico, de objetivo geral. Mas um objetivo geral se desdobra em vários objetivos específicos, né? E quais são os nossos objetivos específicos? Que eu acabei de dizer. Um deles é buscar o sentido das palavras, e o outro é buscar o alcance que elas têm. E um terceiro objetivo específico é buscar as conexões, a inter-relação com outros textos bíblicos e com outros significados. Então, temos os objetivos específicos aí, e temos o nosso campo de análise. A base, eu já mencionei, é o versículo 2 do 3º capítulo de Mateus, que diz: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." Então, como parte do relato da pregação de João Batista, isso, Mateus está relatando a pregação de João Batista. E João Batista dizia isso: "Arrependei-vos, que é chegado o reino." E João Batista, já nas profecias do Antigo Testamento, foi anunciado como aquele que viria endireitando os caminhos, viria na frente, ou viria à frente da caminhada do Messias, né? Quem ia na frente dos reis, anunciando que aí vem o rei, era uma figura, na antiguidade, que recebia o nome de arauto. Arauto era aquela pessoa que vai anunciando uma novidade. Geralmente a novidade era a chegada do rei numa cidade, numa aldeia. Então, João Batista era o arauto do Rei dos Reis, o arauto do Cristo. E anunciou. E como foi que ele anunciou? "Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus." A boa notícia era que era chegado o reino dos céus, e o apelo, que vamos ver, se constitui numa condição para o acesso ao reino dos céus, que é o arrependimento. Então, temos esses objetivos. O que é, em essência, o bom anúncio? Qual é a novidade boa? Aí, João Batista disse que era a chegada do reino dos céus, e Mateus relatou por ele, porque João Batista não deixou nada escrito, né? Mateus e outros evangelistas relataram o que ele fez, né? E, se essa é a boa notícia, quais são os benefícios disso? O que é que significa? Muito bem, chegou o reino dos céus, e o que é que isso nos beneficia, né? E quais são os limites disso? Muito bem, traz tais e tais benefícios, como vamos ver. Mas qual é o limite disso? Ou isso não tem limite, né? E assim nós estabelecemos os objetivos específicos, volto a dizer. Então vamos lá ao alívio e ao fardo, porque também tem uma outra passagem bíblica que vamos ver agora, que diz, também no livro de Mateus, agora no capítulo 11, no versículo 28. Quem tiver uma Bíblia aí acompanhando, e quem
sabe de memória os versículos, também já pode acompanhar. Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Algumas traduções diferentes dizem: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. É a mesma coisa, né? Diferença só de tradução, porque tradução não é uma substituição de palavras. Tradução é uma maneira de expressar o mesmo sentido de outra maneira. Por isso é que tradução é uma versão. Não é? E muitas vezes as pessoas se referem às diferentes traduções da Bíblia como diferentes versões, porque quem traduz diz de outro jeito a mesma coisa, porque as línguas são diferentes, têm estrutura sintática diferente. Não dá simplesmente para trocar as palavras como se elas fossem sinônimos de uma mesma língua. E aí, Mateus diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus diz isso relatando palavras do próprio Cristo. A primeira citação que nós fizemos eram palavras de João Batista, relatadas por Mateus. Agora, novamente relatadas por Mateus, são palavras do próprio Cristo. Então, vejamos, lá o João Batista dizia que era chegado o reino, e o que Jesus vai dizer? Com o mesmo sentido. Né? Vai dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, ou cansados e sobrecarregados, segundo outra tradução, e eu vos aliviarei. Então, em primeiro lugar, o que é que nós temos aí? Vamos analisar essas palavras. Primeiro, nós temos um convite: vinde a mim. E se é um convite, para que os benefícios desse convite nos alcancem, é preciso que nós aceitemos o convite. Então, vinde a mim. Quem vai é quem aceita. Se uma pessoa te convida para um aniversário, se você não aceitar, você não vai. Se você for para o aniversário, é porque você aceitou o convite. Né? Então, é um convite: vinde a mim. Todos vós, não foi alguns de vós. Não foi vinde a mim os escolhidos, os eleitos. São todos. Tá? E quem diz todos não excepciona pessoas. Então, o convite é para todo mundo. Tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mas, e todos estão cansados? Estão oprimidos? Cansados de quê? Lá, João Batista falava em arrependimento. Aqui, Jesus fala em alívio. Alívio de quê? De algo que causa cansaço, que faz a pessoa se sentir oprimida. Eu dizia há pouco que outras versões dizem: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é a sobrecarga? Aí vamos ao início daquilo que deu lugar a um plano de salvação. Porque Cristo chega como Salvador e chega ofertando uma salvação. E vamos saber de salvação de quê? Salvação para quem? Salvação por quê? Ele chega ofertando uma salvação para quem se perdeu. E que perdição foi essa? Ora, nós vemos lá em Gênesis que o homem vivia com uma relação íntima com o Criador. E se conversavam e se encontravam na linguagem bíblica, no jardim. E ao homem foi dado desfrutar de tudo e exercer domínio sobre tudo, sobre a natureza. Hoje tem gente achando que o homem tem que se submeter à natureza, que não pode controlar a natureza. Mas, biblicamente, a ideia é exercer, a ideia não, a ordem foi exercer domínio sobre a natureza. Mas havia uma restrição. Tem uma árvore cujo fruto você não deve comer. Porque se você comer, você morre. Bem, e que árvore era essa? Então, nós vemos aqui em Gênesis 3,15.
que no texto eu coloquei, usando a linguagem bíblica, nos diz. Gênesis 3,15 diz: E porém inimizade entre ti, referindo-se à serpente que havia tentado o homem. Deixe-me voltar a aquilo que gerou necessidade de um Salvador. O homem recebeu autorização para reinar sobre a natureza, mas tinha uma recomendação: não coma do fruto de uma certa árvore. Que árvore era essa? Era a árvore da ciência, ou, segundo outras traduções, do conhecimento. Na verdade, a rigor, nós deveríamos dizer conhecimento ao invés de ciência, porque ciência é um conceito que vai surgir na época da Revolução Científica, no século XVII. Ciência como nós entendemos hoje. Então, ciência aqui em sentido amplo, conhecimento. Né? Então, não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você morre. Muito bem. Mas, qual foi a tentação? Vamos ver que a serpente tentou o homem dizendo: você não morre, não. Deus só está dizendo isso porque sabe que se você comer desse fruto, seus olhos vão se abrir. E você vai ser igual a ele. E aí a mulher provou e gostou. E ofereceu ao marido, que também provou e gostou. Gostou de ver como Deus. De ter os olhos abertos. Ver como Deus é querer ser igual a ele. Vamos, mais adiante, vamos nos deter nesse aspecto. Então, estamos vendo que o homem violou a recomendação de não comer do fruto da ciência do bem e do mal. E aí, a morte é o resultado. Mas, no relato do Gênesis, o casal come e não morre, porque não tem uma morte biológica. Então, que morte é essa? É uma morte espiritual. Né? E o que é uma morte espiritual? Eu começo dizendo no texto que a gente deve ter o cuidado de explicitar o significado que a gente está empregando a palavra, cada palavra. Então, aí a morte é morte espiritual, e o que é que significa morte espiritual? É a separação de Deus, a criatura que se separa do Criador. E por que isso é morte? Porque a criatura separada do Criador fica presa, fica restrita à sua finitude. Porque só quem é infinito é o Criador. E a finitude é limitação. A finitude significa que tem fim, as coisas têm fim. Tem um fim existencial no tempo, e tem um fim no espaço, e tem um fim nas possibilidades, tem um limite final nas possibilidades. Não é um fim finalidade, é fim no sentido de final, ponto final. Né? E nós vemos lá em Gênesis 3,7, que o homem comeu do fruto e diz: então foram abertos os olhos de ambos, os dois integrantes do casal, e conheceram que estavam nus. Ora, o que é que o fruto do conhecimento do bem e do mal tem a ver com a autopercepção de nudez? Por que de repente quem estava nu não sabia que estava nu? E de repente passou a saber. Porque o fruto é do conhecimento do bem e do mal. Então o homem passou a se debruçar sobre o que seja o bem e o mal. E a formular juízo de valor. E quando ele fez juízo de valor, ele passou a ter autocrítica. E passou a sentir culpa. Se viu que estava nu, é ver os seus próprios erros, os seus defeitos, as suas culpas, que antes ele não via, porque não tinha comido do fruto da ciência do bem e do mal, e não tinha ideia do que fosse o bem ou o mal, ele apenas seguia a orientação do Criador, com quem ele convivia intimamente todo o tempo. Na hora que ele disse:
eu é que vou fazer o julgamento do que é certo e errado, ele estava soltando a mão do Criador. Ele estava dizendo, deixa que eu cuido de mim. E quando um filho diz ao pai, deixe que eu cuido da minha vida, ele está rompendo a relação filial. Assim também o homem rompeu a relação filial com Deus. E um rompimento de relações é uma ofensa. Essa foi a ofensa. E essa ofensa levava à separação, e separação é morte, nesse caso. Separação de Deus é morte. Então, o fardo era sentir a finitude e sentir a morte. Mas o que faz o Criador? Tem uma interpretação que eu reputo muito equivocada, que acha que Deus ficou furioso e castigou e amaldiçoou e tal. Mas o que o Criador fez foi, quando viu que o homem estava usando agasalho de folha de figueira, ele disse, quem foi que te disse que tu estavas nu? Pergunta retórica, porque ele sabia de tudo, né? E se sabia que estava nu é porque tinha comido do fruto da ciência do bem e do mal, ou seja, tinha chamado a si, tinha se arvorado ao papel de juiz do bem e do mal. E aí foi como um bumerangue. Ele jogou isso para frente e a coisa voltou e o atingiu. Mostrou a sua torpeza, a sua vileza, a sua maldade, a sua própria maldade. E o que o senhor faz? Cuida dele. Não fica furioso, não. Faz agasalho com pele de animais. Faz aventais com pele de animais, em vez de folha de. Qual é a diferença de um agasalho de folha de figueira para um agasalho com pele de animais? É que o agasalho de folha não tem eficiência, não agasalha. O nu, no frio, se fizer um avental com folha de figueira ou qualquer outra folha, vai continuar sentindo frio. Se for na chuva, vai se molhar. Agora, se for pele de animal, ele nem se molha na chuva, nem sente frio, porque a pele aquece. A pele de animal aquece. Então, o Senhor estava tendo cuidado, estava cuidando da criatura rebelde. Né? E, num gesto de misericórdia, vai já prometer uma solução. Ele diz, você rompeu comigo, mas eu vou lhe oferecer a oportunidade de você se reconciliar comigo. Né? E como é que onde é que a gente vê isso? A gente vê, por exemplo, que em Gênesis 2:17 está escrito aquela proibição, aquela recomendação, né? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o sacrifício do Messias vai ser cumprir essa parte da advertência. Comeu da ciência do bem e do mal, vai morrer. Aí o Criador diz, mas eu morro no seu lugar. Eu mando meu filho, que é uma pessoa junto comigo, é Deus também, para assumir uma dimensão humana e ter uma morte humana no meu lugar. Uma morte que, no caso, a morte na cruz foi uma morte biológica, simbólica e representativa da morte espiritual. E que também foi uma morte espiritual naquele momento. Porque o próprio Cristo diz, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque naquele momento ele estava no papel do rebelde que comeu do fruto da ciência do bem e do mal e rompeu relações com o Criador. E por que era preciso isso? Por que era preciso que o próprio Deus morresse para nos substituir na morte? Porque quando a gente faz um bem a alguém, esse bem tem a importância ou o tamanho da gente. Então, se uma pessoa comum dá um presente a um rei, a uma celebridade, aquele presente vai ter a importância de quem está dando o presente. Se eu der um presente, eu já disse isso em outras ocasiões, se eu mandar um presente para o rei Charles III da Inglaterra, o presente tem a minha importância ou a minha desimportância.
A imprensa vai dizer: o rei ganhou um presente de um professor obscuro, de uma universidade obscura, de um país obscuro, de um estado obscuro, de um país obscuro. Não vai dizer. Né? Agora, a ofensa é do tamanho da parte ofendida. Se eu tivesse ocasião de fazer uma ofensa ao rei Charles da Inglaterra, aí dava manchete. Aí um brasileiro obscuro chegou aqui e ofendeu o rei. Então, a parte ofendida é que dá o tamanho da ofensa, a importância ou a gravidade da ofensa. No caso de romper relações, no caso da criatura que diz: não quero mais a sua direção na minha vida, eu mesmo vou guiar a minha vida dizendo que é o bem e o mal. Isso ofende aquele cuja a proteção e a amizade estava sendo rejeitada. Então, tem o tamanho da parte ofendida, que é infinita. E uma ofensa de tamanho infinito. Então, como sanar essa ofensa, sanar esse erro, consertar esse erro? Com uma atitude igualmente grande. Só que nós não podemos ter uma atitude igualmente grande, porque a nossa insignificância não tem condição de oferecer um reparo do tamanho de Deus. Então, só o próprio Deus poderia fazer a reconciliação. Por isso, ele vai logo, ao invés de manifestar a revolta ou o ressentimento, ele vai dizer que vai mandar um Salvador. Nós vemos isso em Gênesis 3, nos versículos 4 e 5, nós vemos a forma como a serpente tenta a mulher, dizendo: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele o fruto da ciência do bem e do mal, comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a tentação é ser igual a Deus. E o nome disso é inveja. E isso já tinha acontecido antes. O anjo de luz já tinha tido inveja, já quis ser igual a Deus. Tem um estudioso francês, René Girard. O cara era historiador, era arqueólogo, era filósofo, era teólogo. Ele era um intelectual completo, um católico conservador. E ele chama essa atitude, que na linguagem coloquial nós chamamos de inveja, ele chamava de conflito mimético. Mimético porque mimetismo é imitação. E conflito, porque não é uma imitação pacífica, não é uma imitação amorosa de quem quer seguir o exemplo. É uma imitação de quem quer tomar o lugar. Por isso é conflitiva, é conflituosa. E foi assim com o anjo de luz. Ele quis tomar o lugar de Deus. Fez uma rebelião no paraíso. E assim foi o casal que caiu na tentação. Nós vemos que o argumento que os convenceu foi: e sereis como Deus. Aí ele disseram: então eu vou comer do fruto, porque eu quero ser como ele. Não foi: quero imitá-lo. E como é que eu imito sem conflitar? Seguindo a orientação. Me submetendo à sua orientação. Aí é querer seguir. Aí é uma admiração de quem quer seguir, não quer conflitar. Outra coisa é você admirar, mas querer tomar o lugar. E quem inveja termina odiando. Termina se tornando inimigo para tomar o lugar. Né? E aí o homem se fez inimigo de Deus. Né? Não apenas porque rejeitou a sua direção na sua vida,
na própria vida. Essa rejeição já ofende. Como, por exemplo, nós vemos lá na parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, que o filho chegou para o pai e disse: me dê minha parte, que eu não quero mais ser seu subordinado, ser seu seguidor. Eu quero cuidar da minha vida. Né? E isso foi um desacato para com o pai, uma forma de desrespeito e desconsideração. Assim também, quando o homem comeu do fruto da ciência do bem e do mal, ele estava saindo da casa paterna como o filho pródigo sairia. Né? E se deu mal também, como o filho pródigo se deu. Por que se deu mal? Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, mas quem é semelhante não é igual. É parecido, mas é diferente. Qual é a semelhança? O homem é engenhoso, é inteligente. Criou um enorme edifício científico e tecnológico. Criou um enorme edifício social, jurídico, econômico. Mas não sabe dizer o que é o bem e o mal. Por isso é que é diferente. Então o homem cria coisas, mas também faz mau uso delas. O uso da energia nuclear, se fosse somente bem orientado, seria uma bênção. Mas a energia nuclear, usada erradamente, por quem não sabe fazer o juízo sobre o bem e o mal, é um desastre. Qualquer coisa pode ser um bem ou um mal. Qualquer invenção do homem. Qualquer escolha do homem. Então, ter uma arma pode ser uma coisa muito boa. Pode ser um meio de defesa contra uma agressão injusta. Pode ser um meio de defesa do lar. Pode ser um meio de defesa da ordem pública. Mas também pode ser um desastre. Pode ser um instrumento de um crime completamente hediondo. Então, inteligência cria, mas sabedoria usa convenientemente, usa acertadamente. O homem tem inteligência e é criativo, mas não é sábio. Então, quando é que ele se perde? Quando ele quer, por inveja, tomar o lugar do sábio, que ele não é. Então, por isso que morre, porque se separa do Criador. Então, isso é um conflito mimético. Mas, qual foi a solução? A solução foi prometer que enviaria um Messias. Lá em Gênesis 3,15, em Gênesis 3,15 nós temos ipsilíteres que lendo Gênesis 3,15. Né? E porém, inimizade entre ti, falando com a serpente, entre ti, serpente, a quem o Senhor se dirige, né? Se dirige à serpente, e a mulher, de quem o Senhor fala. O Senhor está falando para a serpente, vou pôr inimizade entre você e ela, a mulher, entre ti e a mulher. E entre a tua semente, tua da serpente, e a sua semente, sua, em vez de tua, agora é sua porque é sua da terceira pessoa, semente da mulher. Quem era a semente da mulher? O próprio Cristo, na dimensão humana. A dimensão humana dele descendeu da mulher. Né? E esta quem? A semente da mulher. E esta, que viria a ser o Salvador, né? E esta te ferirá a cabeça. E a semente da mulher, o Cristo, feito homem, na cruz, feriu a cabeça da serpente. Por que feriu? Porque deu a oportunidade de reconciliação da criatura com o Criador, desmanchando o trabalho da serpente, que foi intrigar o homem com o Criador. Bom, então, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. E a serpente feriu o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher morreu. A dimensão humana do Jesus morreu na cruz. Então, essa promessa se cumpriu, mas essa promessa foi dada.
quem está prometendo e oferecendo uma solução não está castigando, não está deitando fogo pelas ventas, não está revoltado, não. Está compadecido. A reação do Criador foi de compadecer-se do nosso erro, da nossa fraqueza. Então, tivemos o Messias prometido logo no começo da história. E o Messias veio. E quando ele está chegando, o arauto, que era o João Batista, diz: arrependei-vos que é chegado o reino. Bom, chegada do reino é a chegada da oferta de reconciliação e de acesso ao reino dos céus. E mas por que o arrependimento? Que vem logo antes, arrependei-vos. Primeiro ele diz, olha, se arrependa. Porque é claro que a oferta de reconciliação é gratuita. E é completa. E é suficiente. Não precisa de penitência, não precisa de sacrifício, não precisa da intermediação de mais ninguém. Nenhum daqueles personagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, que pediram alguma coisa a Jesus e alcançaram, o cego que pediu para ver, os leprosos que pediram cura, o coxo que pediu cura. Nenhum deles foi pedir a um dos apóstolos, interceda por mim. Nenhum deles foi pedir, Pedro, pede aí para Jesus me restaurar, me proporcionar a visão. Não é nem restaurar, porque o cego era cego de nascença, nunca tinha tido. Não se restaura algo que a pessoa nunca teve. Né? Então, que Jesus me conceder a visão. Ou pedir a João, ou pedir a Tomé, ou a qualquer outro discípulo. Eles pediram diretamente a Cristo. Né? Porque a reconciliação é pessoal. O filho pródigo não foi pedir a alguém para falar com o pai. Fala com meu pai. Intercede junto ao meu pai por mim. Ele foi diretamente pedir ao pai. Porque quem se vale de terceiros está evitando o contato direto. Ou porque não confia. Bom, vai lá, pede desculpa por mim, porque eu não vou, porque pode ser que ele não aceite e me trate mal, então vai você no meu lugar. Né? É uma desconfiança. Né? Então, ou outro motivo qualquer que não justifica, porque é desnecessário. É como se dissesse, vai no meu lugar porque eu não tenho acesso a ele. Porque ele não me recebe. Mas ele está oferecendo acesso. Quando diz, vinde a mim, nós citávamos há pouco, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, venha a mim, não peça a terceiros. E isso é muito fácil. Muito fácil, teoricamente, né? Porque existem os obstáculos. Quais são os obstáculos? A vontade de potenciar. Eu quero ser poderoso, eu não preciso de ninguém. Eu quero ser poderoso, eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Porque vinde a mim significa vomite o fruto da ciência do bem e do mal. Renuncie à pretensão de dizer o que é o bem e o mal. Aceite o que eu digo que seja o bem e o mal. Se coloque sob minha proteção, seguindo as minhas ordens, os meus mandamentos. Isso é uma renúncia que dá lugar a muitas reflexões. Então, eu tenho que renunciar ao juízo do que seja certo e errado. Então, eu não sou livre. Eu quero ser livre. Quero ser livre ou quero ter poder? É uma reflexão que daria lugar a outro estudo. Mas, o que é que o Cristo diz? Vinde a mim, que o meu fardo é leve
e o meu jugo é suave. Então ele não diz, vinde a mim que não tem fardo nenhum, que não tem jugo nenhum. Não. Ele diz, eu não vou lhe deixar solto, que você não vai saber se orientar. Porque você tem inteligência, você tem criatividade, porque você é parecido com Deus, mas você não é igual. E o que é que lhe falta? Lhe falta sabedoria. E o que é sabedoria? É saber usar a inteligência, a criatividade para o bem. E você não sabe fazer isso. Então eu tenho que dirigir sua vida. Por amor de você. Porque se eu não dirigir sua vida, você se perde. Você tropeça nos seus próprios erros. Então, a promessa não é, você não vai ter fardo nenhum, você vai ter um fardo leve. E por que é leve? Por que é fardo? É fardo porque tem que renunciar à pretensão de dizer o que é o certo e errado. É fardo. Renunciar a isso, renunciar à pretensão de poder, porque dizer o que é certo ou errado é um poder, é uma forma de poder. Tem que renunciar à inveja, de querer ser como Deus. Isso é um fardo. Mas por que então que é leve? Porque seguindo esse caminho você não tem tropeço. Não cai. Então eu vou ser perfeito, não vou errar, não vou falhar nunca. Não é bem assim. Mas tem uma promessa de que nós nos tornamos nova criatura. Por que nova criatura? Porque estamos livres do conflito mimético. Porque estamos livres da vontade de potência, de querer ser como Deus. E, ainda assim, não nos tornamos perfeitos, não adquirimos sabedoria. Embora tenhamos inteligência e criatividade, mas não sabedoria, não sabemos usar essa inteligência, essa criatividade, somente para o bem. Então, nós continuamos tendo alguns tropeços. Mas então, qual é a vantagem se eu vou continuar errando? A vantagem é que agora você não sofre consequência, porque o Messias te ampara. O Salvador prometido te ampara. Quando Pedro sai do barco para andar sobre as águas e começa a afundar, o que faz? Grita pelo Salvador e ele o ampara, segura na mão dele. Então, qual é a diferença se eu continuo errando? É uma velha imagem, uma velha figura de linguagem que eu repito muitas vezes porque eu acho muito explicativa. É a diferença entre ovelha e porca. O homem que come do fruto da ciência do bem e do mal, que quer decidir o que é o bem e errado, é como uma porca, porque gosta dos seus erros, porque se acha sábio e o que faz acha bonito. E comete erros e, ao invés de se arrepender deles, passa a exaltá-los, que hoje está muito na moda isso. A pessoa, em vez de se envergonhar e se arrepender dos seus erros e procurar corrigi-los, a pessoa quer ganhar uma medalha ou um diploma de honra ao mérito porque pratica determinados erros. Isso é a porca que gosta da lama. E a ovelha, que deixou de ser porca porque aceitou o convite de vir a mim, não se torna perfeito. Não aprende a julgar o bem e o mal. Se aprendesse, era como se tivesse comido o fruto da ciência do bem e do mal e fosse apto a empreender esse tipo de julgamento. Mas erra, mas não gosta do erro, porque a ovelha se suja também. A ovelha não fica sempre limpinha. Mas a ovelha, diferentemente da porca, não busca necessariamente a lama, não gosta da lama, não gosta da sujeira, não se sente bem na sujeira. Essa é a nova criatura, que não é perfeita, que não é isenta de erros, mas não gosta dos erros, e o não gostar dos erros é expresso no apelo de João Batista, arrependei-vos, com a palavra arrependimento. Então, essa é o significado
do apelo. Arrependei-vos que é chegado o reino. Esse é o significado do convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E pensamos ter deixado claro o que chamamos de cansaço, de sobrecarga ou opressão. Cansaço da culpa. Cansaço dos tropeços. Porque a ilusão de fazer o julgamento do bem e do mal é pensar que pode ser livre. Mas exigiria um estudo só sobre liberdade, mas nós podemos adiantar alguma coisa. Existem diversas concepções de liberdade, mas todas elas terminam num impasse, terminam numa contradição, terminam num paradoxo, que em filosofia recebe o nome de aporia. Aporia é o impasse de toda doutrina, de toda filosofia que tenta solucionar problemas morais, problemas éticos, liberdade, essas coisas. Porque você pode pensar que liberdade é estar em sintonia com a razão. Qual é o paradoxo? Então, liberdade é ser escravo da razão. Então, você não pode fazer qualquer coisa. Você só pode fazer o que a razão ditar. Mas então não é isso. Então, o que é? Não, liberdade é ausência de obstáculo ao desejo. Então, você vai ser escravo do desejo. Não, mas também não é isso. Então, é o quê? Não, liberdade é seguir a natureza. Então, você vai ser escravo da natureza. Não, mas liberdade é fazer escolhas arcando com o ônus das consequências. Do ponto de vista secular, eu acho a melhor definição de liberdade. Arcando com o ônus das consequências. E o ônus das consequências é o cansaço, é o peso da sobrecarga, da culpa. Porque a consequência das escolhas é errar. Nós erramos nas nossas escolhas. E a consequência do erro é a culpa. É a culpa e outros problemas que os erros desencadeiam, porque um erro gera uma série de outros erros. A Bíblia diz que o abismo chama abismo. Então, não tem escolha sem ônus. Não tem caminho sem fardo. Tem fardo leve. Qual é o fardo leve? É seguir o Criador e ter a absolvição dos erros. O sacrifício do Cristo no nosso lugar nos absolve dos nossos erros. Mas então é um salvo-conduto para cometer toda sorte de iniquidade? Também não. Também não, porque tem a palavra arrependei-vos. Lá no apelo, ou na proclamação de João Batista. E se o arrependimento é sincero, se não for sincero, não vale, né? Se o arrependimento é sincero, deve haver uma luta contra as imperfeições. E isso é um fardo. Agora, é um fardo mais leve do que não ter absolvição dos erros, do que ter a culpa sem remédio, sem solução. Então, nós temos algumas conclusões na quinta página do texto que eu devo enviar logo mais, né? Então, já vimos o que seja o fardo e a opressão, já vimos em que consiste aceitar a reconciliação, né? Já vimos em que consiste a queda, que é o conflito mimético. E vamos às conclusões aqui. Uma primeira conclusão é que o que é o fardo? Começamos dizendo que devíamos buscar ou expressar o significado que estamos empregando as palavras. Então, vinde a mim que o fardo é leve. E o que é o fardo? E vimos que o fardo é a culpa. Culpa de quê? De tentar fazer o que não tem aptidão para fazer. De romper com o Criador. De dispensar a orientação do Criador. Não seguir mais os mandamentos do Criador.
para ser como ele, para saber o que é o bem e o mal. Para ser como ele é vontade de potência. O que é que causa a culpa? É a vontade do poder. A vontade de poder está muito presente em todos os erros. Querer ser poderoso, querer ter poder. É o famoso conflito do adolescente com os pais. Querer ter poder. E estou fazendo a comparação do conflito com o adolescente com os pais. Não estou dizendo que isso define a luta pelo poder, não é? Porque a luta pelo poder é uma coisa muito mais ampla. Né? Dei um exemplo analógico. Agora, e qual é a opressão? Ou sobrecarga, em outras traduções? É o peso da culpa e as consequências dos erros. A boa definição de liberdade, que eu citei como oportunidade de fazer escolhas arcando com as consequências, é de um grande filósofo alemão, Immanuel Kant. Quando ele diz que liberdade é fazer escolha arcando com consequências, ele está dizendo que toda escolha tem consequência. E quando nós tomamos decisões que não temos aptidão para fazer, porque não temos sabedoria, embora tenhamos muita criatividade, muita inteligência, não temos sabedoria no sentido de não sabermos usar para o bem aquilo que criamos ou as coisas que fazemos escolha, ou as escolhas que fazemos. Então, esse é o ônus, esse é o peso que oprime, que são os desastres das escolhas erradas, ou os sentimentos de culpa. Ah, mas tem gente que faz toda sorte de iniquidade, mas não sente culpa. Tem, mas sofre consequência. Não sente culpa, mas sofre consequência. Então, lá em Gálatas 6, 7, está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outras traduções mais modernas dizem: com Deus não se brinca. Quer dizer, escarnecer é brincar com Deus. Né? Dizer, olha, bichinho, tu me deu um salvo-conduto, agora eu vou fazer toda a travessura. Né? E aí não dá certo. Aí vem a segunda parte do versículo que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você plantar, você colhe. É a chamada lei da semeadura. É o ônus de que Immanuel Kant falou. Liberdade é fazer escolha e arcar com o ônus. Ou seja, semear o que plantou. E planta errado. E colhe o que não presta. Não é? Então, vimos o que seja fardo, vimos o que seja opressão. Mas o que é mesmo a boa notícia? A boa notícia é o convite anunciado por João Batista e formulado pelo próprio Cristo, quando diz: vinde a mim. É um convite à reconciliação. Vinde a mim, venha. Vinde a mim. Quem é que está sendo convidado? Quem está cansado e oprimido. E quem é que está cansado e oprimido? Todos nós que fazemos juízo moral, por conta própria. Todos nós que fazemos escolhas erradas. Todos nós que sofremos consequências das nossas escolhas ou sofremos as culpas, sentimos as culpas. Às vezes nem tem consequência. Existem pessoas que são abençoadas e têm livramento das consequências dos seus erros. É o caso daquele indivíduo que bebe, se embriaga, sai dirigindo, mas não acontece acidente. Ele cometeu um erro, nem sofreu acidente, nem foi pego pela a vigilância do trânsito, nem foi multado, não teve consequência. Mas teve culpa. Se tiver consciência, sente culpa. Aí, quem não tem consciência? Quem não tem consciência, um dia sofre um acidente. Ou pega uma multa. Ou passa um vexame. Tem uma história do motorista que tinha bebido e encontrou uma patrulha e não passou no exame do bafômetro, e a patrulha disse: tudo bem, não vou apreender o carro, nem vou multar, mas você vai ficar aqui caminhando até passar o efeito do álcool.
E o motorista ficou caminhando para lá e para cá 1 hora ou mais até passar o efeito do álcool. Quer dizer, é um vexame. E teve uma consequência. Né? A consequência foi leve, mas foi consequência. Foi leve, mas pode ser pesada. Né? Pode haver um acidente. Também tem uma história que eu conheço do motorista que teve um acidente, dirigindo embriagado, e no acidente a mãe dele ia no carro e morreu do acidente. E a esposa ia no carro e ficou com algumas sequelas para o resto da vida. Né? Então, são as consequências que o filósofo alemão chama de ônus das escolhas, que o Cristo chamou de fardo e opressão. Aquele cidadão que perdeu a mãe e a esposa ficou com algumas sequelas, ficou carregando esse fardo. E as relações com a esposa, e as relações com as filhas, e nunca mais foram as mesmas. Foi um fardo que ele está carregando até hoje. Né? Então, as escolhas têm consequências. E podem até não ter, porque aí tem também os livramentos. Mas vinde a mim que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, porque o que é que torna leve o fardo? Não é que a gente não erre. É que a gente é absolvido das culpas e pode ser beneficiado com livramentos. Quem de nós não saberia citar inúmeros livramentos? Se eu fosse falar aqui dos livramentos dos quais eu tenho conhecimento, de terceiras pessoas ou dos meus próprios livramentos, eu ia passar muito tempo falando aqui para vocês. Né? Então, é por isso que o fardo é leve. E o jugo é suave. Então, significa que não tem opção de não existir fardo nem jugo. Jugo é uma espécie de canga que botavam nos bois para eles movimentarem algum tipo de roda ou algum tipo de arado, sem que um parasse, o outro andasse, ou um fosse para um lado e outro para o outro. Era uma maneira de guiar e dirigir o trabalho dos bois, ou de outros animais. Então, um jugo serve para direcionar. Não é uma promessa de liberdade entendida como ausência de obstáculo ao desejo. Não é uma promessa de liberdade entendida como seguir a natureza. Não é uma promessa de liberdade entendida como seguir a razão humana. Pode até ser entendida por alguns como uma liberdade se o conceito de liberdade for seguir o Criador. Aceitar o benefício de ser guiado por ele para não cometer ou não sofrer consequências dos erros. Porque é claro que nós cometemos. Nós não sofremos algumas consequências. Não sofremos as consequências espirituais, mas podemos também sofrer consequências materiais. E arrependimento, nós já discorremos aqui sobre o que seja o significado do arrependimento na boa notícia, na boa nova. E a palavra evangelho significa isso. E também significa um plano de salvação. Então, eu quero agradecer a presença de todos os que estiveram conosco no momento da gravação e os que venham a sintonizar com o nosso canal e acompanhar até o fim, dando o like, compartilhando e participando, comentando, formulando perguntas ou críticas ou contribuições. E convidar já para o próximo domingo. Avisando que logo após, neste momento, interromperemos a gravação para que quem quiser se manifestar sem ser gravado, porque alguém pode não querer se expor. Então, nós estamos agora mesmo suspendendo a gravação para iniciarmos um diálogo, porque eu preciso ouvi-los. Muito obrigado aos que
verão depois e não terão a oportunidade do diálogo direto, mas que podem mandar mensagens que serão respondidas. Muito obrigado e até o próximo domingo para quem não continua e até logo mais para os que continuam depois da gravação.